pergunta de Douglas Santana. Jogo frenético contra o Palmeiras, onde o adversário deu muitos espaços, o Bahia fez 2 gols e perdeu algumas chances. Você acha que o esquadrão poderia ter sido mais cirúrgico no jogo de hoje? Acho. Talvez um jogo que a gente criou muito. Tivemos 4 ou 5 chances claras de finalização, de gol, 2 bolas na trave, então não tem como esconder que se a gente fosse um pouquinho mais competente, um pouquinho mais de tranquilidade nas bolas ou nos gols que nós erramos, a gente sabia que o resultado seria completamente diferente. A pergunta de Del Machado. Dado, você geralmente não mexe em Rodriguinho, porque já disse que é um jogador decisivo. Qual a leitura do jogo de hoje para substituí-lo? Bom, eu acho que se faz necessário entender o adversário. O adversário fez 4 trocas no mesmo momento, assim, e o regulamento das 5 substituições, quando enfrenta adversários, quando o Bahia ou qualquer outra equipe de menor investimento financeiro, quando se enfrenta adversários assim, a gente sabe que está sujeito, né, a tentar neutralizar uma troca do adversário, utilizar um contra-veneno. E a condição de troca, deixar claro que muitas das pessoas entendem a troca técnica ou a troca física. Trocou porque estava mal ou estava bem. Trocou porque estava cansado ou não estava. Essa foi uma troca tática. O Palmeiras posicionou uma dupla largura com o Gabriel Menino pelo lado direito e conseguiu agredir ainda mais o nosso lado esquerdo defensivo. E eu precisava de um contra-veneno, posicionei o Michael Douglas nas costas do Gabriel Menino para a gente estocar uns contra-ataques, né, para sair um pouco mais em velocidade e inibir os avanços pelo lado esquerdo. Então, essa foi a condição, né, foi tentar um contra-veneno para um Palmeiras que tem a possibilidade de fazer 4 trocas e deixar a sua equipe melhor do que estava durante a partida. E essa foi a tônica da escolha pela primeira substituição. Reginaldo Lima, dado, essa derrota de hoje foi um castigo diante das chances claras de gol que o Bahia perdeu e, na sua opinião, onde o Bahia mais errou? Eu acho que sim. Fizemos um baita jogo, né? Jogamos muito, criamos muito, tivemos muitas chances e fomos castigados porque a gente não pode chegar aqui no Allianz e criar tudo que a gente criou, perdendo as possibilidades. É lógico que o adversário tem a competência de colocar a bola para dentro, que a gente não teve. Então, eu acho que nós mais erramos no último pé, na última bola para dentro. Isso ficou muito claro para todo mundo. A pergunta de Rafael Thiago. Dado, faltam jogadores de decisão no elenco? Nós temos alguns jogadores decisivos, nós temos jogadores criativos, nós temos jogadores que disputam, mas a gente entende também que em jogos como esse, a gente sabe da condição do nosso adversário, né, em relação à nossa equipe. Mas eu saio daqui tranquilo. Lamento muito a derrota, não queria ter perdido. Mas a nossa equipe tentou, a nossa equipe foi impositiva dentro de campo, nossa equipe foi criativa, nós criamos muitas alternativas e não fizemos, né? Eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade. Existe um dado dentro desse campeonato que nós temos um poder de decisão grande, né? É um dado quantitativo, mas nós temos sim um poder de decisão grande, né? Hoje, infelizmente, a bola não entrou, ficamos devendo nesse quesito e foi decisivo para o resultado. Thiago Mastroianni pergunta se o Bahia perdeu o jogo mais fácil dos últimos tempos. O jogo não foi fácil. É que nós criamos muito, nós finalizamos demais, nós erramos muito nas finalizações e deixa talvez transparecer uma condição de tranquilidade demais, mas não foi. Foi um jogo que nós abrimos os espaços do Palmeiras. Mais uma vez os nossos ataques à última linha do adversário funcionaram. A gente conseguiu quebrar a linha defensiva do Palmeiras e só por isso nós conseguimos criar a quantidade de gols que nós perdemos. Então, eu particularmente não entendo dessa forma, eu valorizo talvez a melhor partida que nós fizemos nessa Série A. Pergunta de Marcelo Muniz, o que tirar de lição da derrota? Ele perguntou se falta pontaria, mas você já falou também sobre a eficiência. Isso, essa lição que a gente tira, né? Ter um pouquinho mais de tranquilidade e voltar a ser mais decisivo como fomos em outras partidas.
Jailson Baraúna e Manuel Nascimento, né? Dado 2 bolas na trave a favor, várias chances perdidas, infelizmente as falhas foram determinantes para o resultado, não tirando claro o grande mérito da equipe na noite de hoje, e se Luiz Otávio falha no gol. Eu concordo com o comentário. Não podemos tirar o mérito do nosso adversário, que foi eficiente, e obviamente que lamentamos também pelo fato da gente não ter a efetividade que tínhamos em outros jogos, né? Nossa equipe hoje criou mais do que... Nós já temos essa condição de criação maior. Hoje nós criamos até mais do que o normal e, infelizmente, a condição de efetividade pesou contra, né? Sobre o gol tomado, antes, a gente vai rever o gol, vai ver só a última bola, a bola chegando na nossa defesa, entrando no meio desguarnecido, mas eu tenho consciência de que onde o gol iniciou, né? Nós estávamos com a defesa desprotegida, nós sofremos um ataque direto e alguns jogadores não estavam bem posicionados para neutralizar a bola por dentro e acabou culminando num gol de um ataque direto do adversário aos 47 do segundo tempo, o que nos faz lamentar ainda mais essa condição por estarmos jogando fora de casa e permitir que o adversário contra-atacasse e fizesse um gol por dentro da nossa defesa, que é uma das coisas que a gente já tinha comentado sobre essa força do Palmeiras. Nilson Luiz, você prefere jogar mal e ganhar ou jogar bem como hoje e perder o jogo? Futebol é resultado? Eu prefiro jogar bem e ganhar. Essa é a busca e vamos tentar fazer com que isso aconteça mais vezes. Rafael Carneiro, Dado, negociações por Gilberto e Juninho podem ser concretizadas essa semana para a saída deles. Qual o grau de importância para você essas 2 possíveis saídas? Bom, esse assunto eu deixo para a direção, né? São eles que se manifestam publicamente, né, a respeito da situação, tanto de saídas como de chegadas. Eu, sinceramente, não dá para comentar muito nesse momento pós-jogo. O Rodrigo Fragoso. Boa noite, Dado. O resultado não foi favorável, o triunfo não foi alcançável, mas o Bahia inegavelmente fez um grande jogo, inegavelmente. Qual o seu conceito de justiça no futebol? Em cima desse conceito, o resultado de hoje foi justo? É uma linha tênue, né? É muito subjetivo a gente falar de justiça ou injustiça, enfim. Eu, particularmente, acho injusto uma derrota quando ela acontece por erro de arbitragem, por uma condição parecida. Uma derrota como a de hoje, a gente lamenta pela não efetividade, mas não dá para tirar o mérito do adversário que teve a eficiência de fazer os gols que nós não fizemos. Marinho Júnior e Marcos Valença dizem aqui que foi o melhor jogo do Bahia. Perguntam se para você foi o melhor jogo do Bahia na Série A esse ano, que faltou para o time segurar a virada, e se tirando o Lígia, como anda a possibilidade de novos reforços? Eu acho que sim, foi o melhor jogo nosso. Lamento por no melhor jogo nosso a gente ter, em algum momento da partida, ter os 3 pontos nas mãos e não levar nenhum ponto para casa. Isso machuca, isso dói. A respeito de reforços, além do Lígia, a minha expectativa é que nas próximas 2 semanas a gente consiga ter mais jogadores chegando no nosso centro de treinamento e, óbvio, em condições de nos ajudar e contribuir para um campeonato tão duro, tão difícil. Penúltima pergunta, Rafael Seixas. Você acha que a zaga ficou sem proteção após as substituições? Em algum momento, não, porque a minha ideia era ficar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais de posse. E nós tínhamos em campo o nosso melhor marcador e que nos deu essa proteção, talvez. No momento do gol, nós estávamos mal posicionados. No momento do gol, a gente estava descoberto, só tinha o Jonas protegendo. E isso, não tenho dúvida, que foi determinante para o resultado. A última pergunta de Marcelo Góes. Dado, percebemos que Gilberto saiu da referência, caindo muito para o lado direito. Isso foi uma determinação sua? Se sim, com qual objetivo? Não é determinação, é uma característica que o Gilberto possui, não só pelo lado direito, como pelo lado esquerdo. O Gilberto nunca foi um jogador preso dentro da área. O Gilberto, muitas das vezes, ele sai da área, inclusive, para se conectar ao jogo. Ele muito preso, não toca tanto na bola, a bola não chega tanto, ele acaba perdendo um pouquinho de paciência. E conhecendo bem o Gilberto, quando ele fica muito tempo sem tocar na bola, quando a bola chega a ele está fora de contexto. Às vezes está fora de jogo, às vezes está sem concentração e isso às vezes faz bem para o Gilberto, né? Ele vem, se conecta ao jogo, trabalha um pouquinho mais, toca na bola 2, 3 vezes e volta para a defesa. Talvez ele ficou um pouquinho demais nesse lado por ter que fazer uma cobertura defensiva e o momento do jogo não trouxe a oportunidade de destrocar com o companheiro, né? Então não é uma condição tática, estratégia,
não é algo fora do normal também, ele costuma fazer essas saídas e isso, em algumas oportunidades, faz bem a ele.